servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm, mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil entregar todo o meu ser e confiar, e as tuas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me darás e te darei louvor. A minha vida, meu Deus, sim, cumpriu o plano teu, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero andar. E quando vierem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim, e a tua voz assim, meu Deus, eu quero ouvir. Muito bem, boa noite, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça e a misericórdia de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para vos falar um pouco sobre esse grande amor de Deus, né? Sobre esse grande e poderoso poder espiritual que desce sobre a noiva, sobre os filhos de Deus. Eu creio que cada um dos filhos de Deus nesta hora está feliz por ser alcançado pela divina bênção, graça do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por todas as dádivas
por todas as permissões, tudo que Ele tem dado para nós, e nós realmente nunca vamos assim falar que não precisamos, né? Todos nós necessitamos da graça de Deus, e a graça de Deus vem de uma forma que nos surpreende muitas vezes, né? Quando Deus quer abençoar seus filhos, Ele logo os coloca em provas, lutas, e nós cremos que é através disso que o cristão busca Deus, ele clama a Deus, e Deus então vem lhes abençoar, graças a Deus, né? Quem tem esse imenso prazer, e vamos cumprimentar neste dia abençoado por Deus nesta noite maravilhosa, é esse irmão em Cristo, pastor Roberto Santos, e nós cremos que Deus tem uma mensagem poderosa nos nossos corações, e eu quero compartilhar convosco nesta noite, que Deus possa vos ajudar, meu irmão e minha irmã, pois que nós precisamos realmente reconhecer o que Ele tem dado para nós, né? E nós temos que tomar muito cuidado para não acostumar com as coisas de Deus e achar que já está bom, quando às vezes nem mesmo começamos ainda. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai guiar a todos os eleitos, todos que é daquela compra que Ele fez através do sangue na cruz do Calvário, e nos colocará então esse desejo disponível em nossos corações e sempre está clamando, está buscando a face do Senhor. Eu não creio que filhos e filhas de Deus fiquem aí à mercê das coisas do mundo, do pecado, da imoralidade, da vaidade. Não, eu não creio nessas coisas. Não creio que um crente, hoje ele é crente, amanhã não é crente. Eu não creio nisso. Um cristão, se ele realmente é um cristão, ele sempre será um cristão. Ela sempre será uma cristã. Ele será um cristão. Que coisa maravilhosa é saber dessas coisas que Deus sempre tem guiado, tem nos ajudado, né? E nós estamos aqui mais uma vez, nessa terça-feira. Hoje estamos transmitindo aqui direto do escritório, né? Que Deus abençoe a todos os singelos corações, de irmãos e irmãs, que nós possamos ter bons momentos juntos. Espero eu que Deus venha nos abençoar, né? Que Deus ajude a todos. Meus amados irmãos, eu quero ler uma escritura que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 e 23. Bom, Brana, profeta de Deus, leu essa escritura. Mais uma outra escritura que ele leu também, falando sobre Sansão, para trazer a mensagem para nós, uma igreja enganada pelo mundo. Eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre isso. Uma igreja enganada pelo mundo. Mas antes de nós lermos a escritura, nós vamos ouvir uma faixa musical e nós logo em seguida vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 21 a 23. E o tema de hoje, para vocês que estão anotando, né, que vão acompanhar, o tema de hoje é uma igreja enganada pelo mundo. Uma igreja enganada pelo mundo. Deus abençoe a todos. Sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu do ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender
Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo. Nós não conseguir hoje entrar aqui no YouTube, né? Mas está tudo bem. Também pelo Facebook também, né? Graças a Deus. Vamos lá para a Escritura, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 2, verso 21 a 23. É uma breve meditação, né? Tá difícil de ver. Aleluia. Vamos lá para a Escritura então. Apocalipse capítulo 2, verso 21 até o verso número 23, que diz assim para nós: E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amado Deus, abençoa a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, pois nós confiamos em tua promessa, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, transgressões, e aceita o nosso louvor, no nome de Jesus Cristo. Apresentamos, Senhor, nesta hora. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. O profeta leu uma escritura falando sobre Sansão, né? Quando Sansão, ele desvendou o seu segredo para Dalila, e nós sabemos por causa daquilo, lá em Juízes capítulo 16, né? Quando Dalila tentou e persuadiu Sansão até que ele falasse, revelasse o segredo da sua força. E nós sabemos que Sansão, por gostar de Dalila, então ele abriu o coração e ali foi a ruína de Sansão, né? Mas nós sabemos que a igreja também começou muito bem, assim como Sansão, em todo o tempo, adorando a Deus, tendo momentos de orações, as retiradas e tudo mais, aos desertos, clamando. Mas chega uma hora que o diabo começa a descobrir onde está a força da igreja, né? Onde está a força da igreja. E o profeta dizia: Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Tudo vai bem no começo. Quando as pessoas batizam, vêm para a igreja feliz, debaixo de chuva e tudo mais. Mas vai passando o tempo, parece que aquele primeiro amor vai esfriando. Pessoas que oravam já não oram mais, o que cantava não canta mais, né? Começa a mudar a sua maneira de viver. É por isso que você vê as igrejas tão destroçadas por aí, quebradas pelo meio, porque o diabo tem entrado e tem se andado com os tais. Então Sansão foi um desses, que começou muito bem, defendendo o povo e tudo mais, mas chegou uma hora que ele se engraçou com uma chamada Dalila, ali veio a ruína de Sansão, né? Então o profeta se iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou a servir ao Senhor, em guardar suas palavras e cumprir os seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Ela começou com nós diríamos, com uma expressão do mundo, né? Começou com o pé direito. Glória a Deus, aleluia, e tudo bem. Deus salva, Deus cura, Deus liberta, e vamos que vamos, aquele fervor. A igreja começou assim. O profeta disse que na era de Éfeso, a igreja começou assim também. E logo foi passando o tempo, a igreja começou a estar preocupada com que as pessoas começavam a pensar sobre ela, sobre eles ali. Então eles começaram a deixar cair as rédeas, cair
coisas boas que tinha no meio deles, e começaram a dar ouvidos a espíritos sedutores e enganadores, e eles começaram a sair do caminho. Coisas que eles não faziam, começaram a fazer originalmente, começaram a fazer. Uma vez o que era pecado, agora não é mais pecado. E estamos, amados, nesta mesma época, nesta mesma diretriz, quando vemos que o mundo está caindo em pedaços, as igrejas aí dessa maneira, achando que vai para o céu da maneira que está, e cada dia mais podre, cada dia caindo aos pedaços. E Deus não vai levar uma igreja assim. Então, preste muita atenção aqui, irmãos. E foi algo como a igreja, ela começou como nós diríamos, como uma expressão do mundo. Começou com o pé direito, começou a guardar os mandamentos do Senhor, e enquanto Sansão seguiu o Senhor usava Sansão. Enquanto Sansão estava seguindo ao Senhor, Deus abençoava a Sansão. Enquanto a igreja está obedecendo a Deus, Deus abençoa a igreja. Mas a maneira que a igreja se moderniza, começa a afastar de Deus, Deus não pode fazer mais nada com ela. Então veja que coisa, irmãos. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue. Basta segui-lo. Pois esse é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado, distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando o homem se sente autossuficiente e quer ter toda a igreja sob o teu domínio, ele se sente o pássaro raro, Deus não pode mais usar esse homem. Porque ele vai ditar as palavras e achar que o povo é obrigado a fazer o que ele bem intenciona falar e pede e exige que as pessoas façam. Quando a igreja tem que estar submissa, claro, ao ministério, mas o ministério é submisso a Deus. Não o homem pisar em cima da palavra e querer que a igreja siga ele. Mas olha aqui, vamos mais um pouco, irmãos. Deus não pode usar mais quando nós andamos firmemente segundo os seus mandamentos de Deus, ou os mandamentos de Deus. Veja aqui, Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia, adoramos, aleluia, pela palavra escrita, o adoramos no Espírito e na verdade da palavra. Então Deus pode usar qualquer indivíduo que serve a Deus, que crê na Bíblia Sagrada, que confia nos mandamentos de Deus, Deus pode usar ele, qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Deus não usa. Não adianta com o abençoado você foi, com o curado você foi, com o libertado você acha que é, e se você deixa Deus de lado, Deus não vai te usar. Você vai caminhar através dos seus argumentos, através daquilo que você granjeou e através de uma força de vontade você acha que Deus está te usando, que é Ele usando. Quando Deus está longe de você, nós precisamos cair a ficha em nós mesmos e ver onde estamos. Se realmente estamos na vontade de Deus ou estamos numa vontade permissiva, achando que Deus vai tolerar eu da maneira que eu sou, a pessoa pode estar em pecado e acha que Deus vai estar com ele. Meus amados irmãos, que coisa! Então nós temos que adorar em espírito, e assim por diante. É espírito e verdade da palavra. Então Deus pode usar qualquer indivíduo, porém quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar mais aquela pessoa. Desta forma, Sansão fez uma saliente representação da igreja de hoje. Simplesmente isso, achando-se poderoso, mas teve uma mulher, uma igreja que derrubou a Sansão. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos cair também. Mas você precisa dar ouvidos a Deus e esconder debaixo das mãos de Deus. Nunca se achar que é o tal, mas sempre dependente de Deus. Cada homem, cada igreja, cada ministério que depende de Deus, ela é bem estruturado. Talvez não em grande movimento, que as pessoas pensam, porque Deus tem que trabalhar quando tiver um grande movimento, uma igreja cheia, uma igreja mundial, quando Deus está fugindo dessas coisas. Deus está onde está a tua palavra. Nós precisamos analisar isso. Se você observar, em toda época, em todo o tempo da Bíblia, a igreja de Deus sempre foi a minoria.
Nunca foi a maioria que se juntou contra o povo de Deus. Gritou para gritar crucificam. Gritou para gritar que o sangue dele cai sobre nós, nossos filhos. Mas nunca gritaram a favor dele, né, apresando ele, mas sempre desprezando a Jesus. Então essa é a maneira que a igreja está. Pois a igreja andava diligentemente após o mandamento do Senhor, guardava todos os seus juízos, os seus estatutos, cumpria todos os seus mandamentos. Antigamente, irmãos, quando os pentecostais começaram a agir, uma igreja que uma pessoa que ia para o cinema era excomungada da igreja, pessoas que assistiam a TV era chamado muita atenção. Hoje eles mudaram. Não precisa no cinema mais, trouxeram o cinema para dentro de casa. Veja só como a igreja deixou cair as rédeas, e as cercas foram quebradas, então os animais começaram a pastar, comer a plantação. Então toda aquela virtude que estava lá foi-se e acabou. Né? A palavra acabou significa que a glória de Deus se foi e tudo mais. Então veja, acabou. Né? E nós sabemos que a igreja tem chegado nesse ponto. Eles crescem em número, crescem em raciocínio, crescem às vezes em argumentos, mas de vida experimentada cada dia mais longe de Deus. Deus não vai julgar as pessoas pela igreja que ela pertence, mas se vai julgar pela palavra de Deus. Se ela estiver vivendo na palavra, não vai se aninhar com incrédulos. Ela não vai se aninhar com pessoas que ensinam erradamente. Quando a Bíblia diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você fica enfiado na denominação, o batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, quando nem mesmo ninguém na Bíblia jamais foi batizado usando esse título. Mas a pessoa simplesmente, por não ver o programa de Deus, por dar ouvidos, né, a espíritos sedutores. Então, como está como Sansão caído, aí eles começam a ouvir certos tipos de coisas, as quais não deveriam ouvir. Mas nós louvamos a Deus que mesmo assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada aguda de dois gumes, que corta até a divisão da alma e do espírito. E é apta também para discernir as intenções do coração. Tudo que o homem tenta fazer, tudo que o homem pensa em fazer, a palavra discerne tudo, né? Então veja, irmãos, que coisa aqui, ó. E Deus estava com a igreja, porém parece ser que há um certo lugar enfraquecido na igreja. A igreja não é quatro paredes. Esqueça isso. A igreja é você, meu irmão, minha irmã. Então há certas coisas enfraquecidas aí, que você não consegue estar de pé, não consegue ser um cristão, não consegue tomar uma atitude de Deus, é porque você está amarrado com as mãos para trás. Você foi amarrado como Sansão, porque revelou o segredo da Dalila, cortou-lhe então as 7 tranças, né? Que a força de Sansão era baseada naquilo. O dia que cortou o cabelo de Sansão, tosqueou Sansão e ficou fraco. E a igreja também tem sido tosqueada nessa terra que estamos vivendo. Durante todas as eras, o diabo começou a cortar isso da igreja. Então chegamos nessa última era do Laodiceia, que a igreja também está tosqueada. Não tem mais poder e autoridade de Deus. Eles acham porque lê livros, porque fazem isso, fazem aquilo, eles têm o poder de Deus. Quando o poder de Deus está na sua palavra, e se eles rejeitam a palavra, fica difícil. Né? Mas eu creio, meus amados, que Deus está falando aos seus filhos. Lembre-se, nós não estamos no piquenique. Acorda, igreja, povo chamado crentes de Deus. Até quando vocês permanecerão assim? Nós não estamos no piquenique. Porém, nós estamos em um campo de batalha, mas não é para guerrear contra o seu irmão, dar flechada impiamente. Não. Contra todas as astutas lá do diabo nos lugares celestiais. Muitas pessoas somente pensam, quando elas se tornam cristãs, que isso é tudo que eles necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam um cristão e todas as coisas virão facilmente. Nunca põe isso em sua cabeça, viu? Ah, agora virei crente, estou usando roupas longas, não corto mais meu cabelo, não fumo. Irmãos, você tem que, não é só fazer isso, faz parte, você tem que ir além disso também. Porque o natural vai ficando espiritual, você tem que entrar no reino divino de Deus.
Vestimenta não vai te colocar no céu, cabelo grande não te põe no céu. Lógico que lá no céu todos vão estar com seus cabelos grandes, bem vestidos, né? Vai estar corretamente. Mas não é porque você compra um par de roupa grande, né? Deixa o cabelo grande. Se você não mudar a natureza do teu espírito, se você não se converter a Deus, não vai adiantar nada. Pode pertencer à maior congregação que existe. Pode pertencer à maior igreja, a mais famosa que existe na terra ou na nação. Você vai estar perdido do mesmo jeito. Você precisa estar dentro da vontade perfeita de Deus. Em cumprir sua palavra como crente em Cristo, como cristão. Veja que todas as coisas virão facilmente, você tem que esquecer isso, você tem que lutar por cada centímetro de chão. Não é tudo que você quer vai estar na mão, não. Porque Deus ama se provar, porque já pensou tudo que você quiser, Deus vai te dar na tua mão, você não vai querer sair daqui mais, não. Vai querer montar reino aqui. E você sabe que você é apenas peregrino, estrangeiro em terra longínqua, terras estranhas. Nós não somos aqui. Ele vai te dar a porção necessária para se viver aqui. Mas mesmo que se você é uma pessoa abençoada, remunerada, bem ajustada, financeiramente falando, com poder aquisitivo até bom, mas a Bíblia diz, as vossas fazendas aumentam, não ponhais nela no coração. Isso nunca será empecilho para o cristão, mas para aquele crente fronteiriço, aqueles que tem chegado até certo ponto do caminho, não tem dado conta de viver para Deus. Todavia o profeta diz, teus pecados te alcançarão. Tudo que você vai fazer aqui, você tem que pagar aqui. Então lembre-se, nós não estamos no piquenique. Veja aqui, nunca põe isso em sua cabeça, pois eu me torno cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno cristão para entrar na linha de batalha. Tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Tem gente que tem vergonha de alguém falar, irmão, você congrega em tal lugar, você é do ministério da mensagem. Tem gente que tem vergonha, mas não tem vergonha de abrir a boca para falar besteiras, porcarias. Para blasfemar contra Deus, para falar mal de Deus. Ou falar mal do seu irmão, falar mal da sua igreja, falar mal do teu pastor, isso não tem vergonha. Mas de carregar o vitupério de Cristo, às vezes eles não querem nem saber disso. Por amor ao Evangelho de Deus. Mas, irmãos, que nós possamos mudar, analisar e ver como estamos diante de Deus. Se somos cristãos, se somos desses mesclados aí, dizendo amar a Deus, mas os corações estão longe de Deus, e cantam maravilhosamente, tocam maravilhosamente, pregam maravilhosamente, mas o coração deles está longe de Deus. O que adianta fazer tantas coisas e ser reprovado por Deus? E Jesus Cristo falou, né? Muitos naquele dia chegará e vai dizer a ele, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos, nós fazemos isso. Eles afastavam de mim praticantes de iniquidade. Tem tanta gente fazendo coisa errada, achando que está fazendo bem para Deus. Você está se condenando a si mesmo, exatamente por não conhecer a Escritura. Jesus falou, vós errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder que há nela. Vós errais, não conhecendo as Escrituras. Veja só que coisa. Isso está bem, é fato para nós, né? Então o profeta diz aqui, ó, nunca põe isso em sua cabeça, pois me torno cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos. Veja, nós temos que ser treinados e criados a conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como nós fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Não vai argumentar, falar coisa que Deus não disse, mentir a propósito. Porque se você sustentar o que Deus não sustenta, você está mentindo contra a palavra. Você está falando que Ele não tem poder suficiente para isso. Quando você omite uma palavra de Deus, meus amados, você está negando ela. Você está tirando o direito da palavra e colocando o direito humano. Isso não pode acontecer. Agora nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo revela. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz. Quando nós vamos à guerra, algumas de suas vidas, porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias,
de maneira que o Espírito nos dirige, não o homem dirigindo outro homem, não a hierarquia, que alguém tem que obedecer esse, aquele obedece aquele, e vai um escalão até chegar no pontífice. Irmãos, nós temos que obedecer à linha do Espírito de Deus. E Deus revela o teu Espírito para o seu povo. Deus não esconde nada dos teus filhos. Todo aquele que é amado de Deus, Deus revela a sua palavra para ele. Aleluia, né? Olha que coisa. Agora ele nos dirá, porque ele é generalíssimo, aleluia, do exército cristão. Agora Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que começou a pôr assim, dizer, nós chamamos isso a fazer malandragem em volta, até que saiu de seu próprio território. Quando uma pessoa, qualquer um, começa com as pequenas facções, com as pequenas ideias, eles começam a se afastar. E quando ele começa a se afastar, logo você vai ver ele em maus lençóis. Veja só, toda ovelha que se separa do bando, ela está à mercê do inimigo, chacais ali pegar, e o pastor não está vendo quando ela sai, desgruda dos demais. Se ele não observa, qualquer lobo pode chegar ali e tomá-la e comê-la. Veja, a igreja dirigiu-se bem, foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. É só sair da vontade de Deus, você vai ver o que sucede. Sansão começou a flertar, ele não estava flertando com moços israelitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. Vê isso, irmãos? Com uma moça filisteia, não era de Israel. E nós temos que tomar cuidado para não flertar por ele também, como Sansão. Se achar que o teu passo não está bom, vai querer cortar cerca de outros para entrar lá, cuidado. Nós temos que examinar a palavra de Deus, não sair fora da linha de Deus. Em todas as coisas, se você orar, eu orar, cada um de nós colocar nosso lugar, se algo precisa ser feito, Deus fará por onde isso tem que ser feito. Mas porque Ele não quebrará a sua palavra. Isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus, ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É isso que está hoje, moribundos, ouvindo coisas que não deviam ouvir, indo em lugares que não deveriam ir, não oraram o suficiente quanto a isso primeiro. Então o diabo vê que você está ali indefeso quando você está fora da proteção do raio de Deus. É aí onde fizemos nosso grande, um dos maiores enganos, é onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Todo mundo faz, a igreja de fulano usa, Beltrano permite usar, e vai que vai. Cuidado, irmãos. Comece certo para ir certo. Nunca deixe cair as barreiras. Nunca vire as costas para a palavra de Deus. Veja só, estava falando há poucos dias que a ovelha não sente o peso da sua lã. Ela carrega com o maior prazer a lã da ovelha. Então toda a carga que Deus te dá é suave. Ele disse, o meu fardo é leve, né? O meu cajado, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não temos que sair da presença de Deus para pegar jugo do mundo sobre nós. Não precisamos disso. Deus tem tudo para nós. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter como Sansão companhias más. Cuidado. Que Deus possa ter misericórdia. Não pegue as companhias más. Ore. Discirna o espírito de todos os lugares. Examine onde você vá, com quem você anda, o tipo de música que você gosta de ouvir, o tipo de literatura que você gosta de ler. O profeta diz, me fale sobre essas coisas, eu logo lhe direi o espírito que está em você. Se é o espírito de cristão, ou se é o espírito de Janes e Jambres. Veja, irmãos, que coisa, né? Ela começou a ter como Sansão. Sansão, quando ele estava acompanhando o povo de Deus, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. Nós é que arranjamos problemas
porque achamos que Deus não é suficiente. Queremos adiantar o programa de Deus, ou tentar fazer isso. Se Deus tem uma regra, tem ordem para nós, devemos caminhar, não importa o que as pessoas façam. Não importa que eles alegam que a igreja está parada, por causa disso tem que fazer aquilo, tem que papar uma autora isso, tem que dar a mão, associar, irmãos. Mova conforme o Espírito de Deus peça para você mover. Mas o Espírito de Deus nunca vai mover você a algo contra a palavra, contra o que o profeta tem dito, contra o mensageiro de Deus tem falado. Ele sempre voltará naquilo corretamente. Esse é o Espírito de Deus. E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguiu reverentemente, diariamente, a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. Milagres e sinais e maravilhas. Seguiu a igreja, porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, a primeira coisa ela fez, que começou a organizar, ele se quebrou. Veja só, organizar e quebrando o companheirismo entre outros crentes. Ah, não vamos unir com o crente não. O que é isso? Vai ter companheirismo mais com o mundo do que com seus próprios irmãos? Meus irmãos, que coisa. Porque eles verificaram que nações organizadas, esse é o grande, porém este grande evangelho não é dedicado a uma nação, a um povo, é dedicado a todo o que desejar. Deixa eu vir todas as nações, tribos, línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Deus nunca também fez acepção de pessoas. E tem gente que faz acepção. Se eu for da minha igreja, não está certo. Outros falam, Santa Salso é da minha igreja. Irmãos, é hora de nós examinar a palavra. Onde está a palavra, né? Você tem que sentir bem. A palavra tem que estar primeiro nas nossas vidas. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam, vejam, ou imitam, vão como o mundo vai, dizem as coisas que eles dizem, fazendo sucesso da maneira que eles fizeram, um sucesso. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz, viu? Você, quantas pessoas, fico pensando, começaram muito bem cantando na igreja, crianças, moços, rapazes, logo eles começam a cantar para o mundo, eles saem da igreja, mas veja depois o fim deles. Irmãos, que coisa, como o diabo cega as pessoas, que as pessoas tentam ajustar-se ao mundo, então eles começam a ajustar-se ao mundo e começam a esquecer das coisas do princípio. Por isso Jesus falou, mas é um princípio, não é assim, tudo começa bem. Então veja que nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Nós somente podemos ser um sucesso quando nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Veja, nós nunca podemos ser, por tomar um exemplo no mundo. Se a companhia de cigarro tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, e a companhia de cerveja, de uísque, tem feito seus grandes sucesso através da contribuição da televisão, isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão, só porque eles fazem, arrecadam milhões e milhões, bilhões e trilhões de dinheiros. Veja, o sucesso da igreja repousa na pregação do evangelho e no poder de Deus, mas eles não querem o evangelho. Isso não dá, para ser crente desse jeito não tem como. Eles querem igreja mista, moderna, fria, formal, esses laodiceanos, esses que apenas honra a Deus com os lábios, mas corações estão longe, incrédulos, profanos, mentirosos, traiçoeiros, enganadores, prostitutos, mais amantes dos deleites do mundo que de Deus. Eles querem assim, mas aquele evangelho puro que vem para refrigerar a alma, tenta tirar o homem do pecado, eles não querem sair do pecado de jeito nenhum. Eles querem ficar contaminados do pecado, afundado até o pescoço. Mas não querem sair de lá. Somente o Espírito Santo de Deus, irmãos, para fazer isso para nós. Tirar-nos disso. O sucesso da igreja repousa na pregação do Evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito. Nós não podemos
dizer devido à televisão ter feito tal e tal companhia de cigarro e as outras companhias, nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. Veja, enquanto nós fizermos, nós podemos atrair grande número de pessoas, porém isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. Eu já falei, quer a igreja enche, quer que enche a igreja, é só abrir as portas. O Espírito Santo não vai estar ali, vai ter gente de qualquer jeito, cabelo cortado, usando calças e usando roupas indevidas, as pessoas cobram e não pagam, as pessoas enganam a si mesmos. Eles querem uma igreja formal para dizer que está agrupado, estão unidos, mas Deus tem uma proposta diferente. Deus quer trazer filhos para agrupar através da sua palavra. Serão alguns, mas serão arrebatados, estão enojados desse mundo, o mundo jaz no maligno. E nenhum filho de Deus quer estar contaminado aí com o mundo, não. Nós pensamos porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando, a gente morrendo, caindo aos pedaços. Exatamente por poder enxergar o programa de Deus, a palavra de Deus. Quando Deus nos visitou nesta era com a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, logo disse que é falso profeta. Até os chamados seguidores da mensagem, muitos criticam, pisam sobre isso, têm seus feitos, suas formas de trazer as coisas e empurrar Deus para o canto. Meus amados irmãos, mas algo que está vendo tudo isso. Então nós estamos morrendo diariamente a nossos pés, espiritualmente falando. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões essa manhã, venham, pode dizer essa noite, o Espírito Santo não estiver conosco, nós progrediremos em nos levantar a uma força de 10 mil com o Espírito Santo conosco. Aleluia. Nós não podemos nos comparar com o mundo jamais. Deixa o mundo para lá. Pecado vai combater pecado. Essas pessoas que criticam e não gostam de Deus, não querem nada com Deus, um dia eles terão que dar conta de tudo que eles estão fazendo. Mas você não tem que olhar isso. O sucesso da igreja repousa na pregação do Evangelho. E a pregação é uma pregação dura. As pessoas não querem ouvir porque tem que pagar o preço. Eles não querem. Mas eles querem uma coisa falsa, morna, que enche seus olhos. Meus irmãos, que triste a situação, né? Então, nós precisamos disso hoje, do Espírito Santo. E uma das primeiras coisas foi que a igreja começou a organizar a si mesma. A primeira organização foi a Igreja Católica, então veio a Igreja Luterana, quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazer uma organização, um dia houve um grito, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, porque quando Dalila amarrou Sansão, cada vez que ela amarrava com corda, né, e tudo mais, e ela gritava, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ele levantava-me, né, quebrava tudo aquilo lá e vencia. Mas depois que ela conseguiu ele, ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, levantarei como dantes e me livrarei. Aí foi a ruína dele, que a força dele tinha sido. As pessoas ficam brincando com as coisas de Deus, chegará uma hora que vai brincar pela última vez. Eles estão falando sério. Chegará uma hora que vai brincando, e quando cruzar a linha da misericórdia, não terá mais juízo para ele, não terá mais chance, melhor dizendo. Só vai restar juízo, porque a pessoa teve tempo para ouvir, teve tempo para conhecer, diz que está até enojado de ouvir sobre isso, mas nunca coloca a sua casa em ordem, nunca coloca a sua vida em ordem. Que situação mais dramática! E será uma surpresa para muitos, irmãos, quando pensa que está servindo a Deus e com uma vida tão mesquinha, espiritualmente falando. Então começou a organizar a si mesmo, né? Tudo mais, né? Os cristãos aí sobre ti, Sansão. Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica e Martinho Lutero saiu com a organização. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. Eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabiam sua necessidade, porém eles conheciam Cristo. Então a igreja se tornou elegante. Veja aqui, irmãos, remodelada segundo os oradores políticos, que mais é política enfiada na igreja.
confraternizando, ajudando, construindo igreja, comprando isso e aquilo, irmãos. E você não pode falar nada contra o pecado. Tem rabo preso com os demais. Mas quando o homem está livre para pregar o evangelho, irmãos, ele tem que falar o que a Bíblia diz, para repetir, né, o que a Bíblia diz. Isso que é bom, né? Então, eles possivelmente não sabiam sobre isso daí. Olha aqui, irmãos, eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor, né? Ele tinha que ser doutor em divindade. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. E os homens saem, estudam, cada seminário tenta produzir um estudante melhor para que desta forma suas igrejas possam gloriar-se. Nosso pastor é um doutor fulano de tal, né? Nosso pastor é formado em divindade. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro, bem, e isso não significa nada aos olhos de Deus. Todos os homens de Deus foram experimentados e chamados por Deus. Então não significa nada, não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar o conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isso, de maneira alguma. Isto é abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com abominação mundana. Veja, é conhecimento, porque é inimizade para Deus. Diz a Escritura, ele não pode fazer isso. Amém? Eu vou parar no parágrafo 17 aqui. Quem sabe nós podemos até continuar na próxima ocasião. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus Cristo, e nós estamos felizes, né? Então, o tema de hoje, para quem por certo não anotou, chegou atrasado, é uma igreja enganada pelo mundo. Falando sobre Sansão, fazendo uma tipologia de Sansão com a igreja moderna de hoje, tá bom? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma faixa musical aqui. Quando nasce a flor, o perfume vem, todo mundo sente o aroma que tem. O meu pensamento vai um pouco mais além, quando alguém falou, uma linda flor nasceu em Belém. É a rosa de Sarão, é o lírio dos vales, é o perfume que sai quando a flor se abre. Esta flor tem brilho, esta flor tem luz. O nome desta flor é Jesus. Quantas flores existem neste mundo aqui, mas não se compara com aquelas dali. Quando vem o sol, elas murcham e caem, mas aquela flor resiste o calor e não se desfaz. É a rosa de Sarão, é o lírio dos vales, é dominador na terra e nos mares, com uma missão. Esta flor desceu para preparar as outras pro jardim de Deus.
Amém. Graças a Deus. Né? Que Deus abençoe a todos os irmãos, nossos irmãos. Temos alguns irmãos na conexão, Matheus Jesus, Daniel Santos, Tatiana Norberto e Paulo Martins, os nomes que eu tenho aqui, tá bom? Não conseguimos transmitir pelo YouTube, mas está tudo certo, né? Pelo Facebook aí, conseguimos. E graças a Deus, né? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e dedicação. Que o Espírito Santo proteja cada um de vós e dê uma boa noite abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, Pai de bondade e glória, eu rogo uma bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada um que tem nos ouvindo até aqui para a sua palavra, tem parado, analisado, se eu possa continuar ajudando a cada um. Perdoa nossas transgressões, nossos pecados, e aceite nosso louvor, Pai. Cura as enfermidades, Pai, sara essa ferida, oh Deus, conforte a todos, cada família lutada, cada um tem suas dificuldades a vencer. Colocamos em tuas mãos e pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Filho. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, boa noite. Amanhã, quarta-feira, Deus permitindo, estaremos aqui de novo com mais uma programação e peço que vocês orem, que Deus ajude, né, para dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça, a misericórdia e o poder de Deus seja com todos vós, para todos sempre te peço. Né? Você sempre continua firme na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e uma boa noite com Jesus. Eu sei, o caminho é difícil, até mesmo impossível, por nós mesmos caminhar. Preciso de Jesus a toda hora, do seu braço forte e santo, para que eu possa superar. Por isso eu te rogo, meu Senhor, me ajude a chegar aos teus braços, Salvador. Quando voltares para buscar os teus filhos, quero estar incluso neste grande amor. Eu sei que a hora está chegando, o poder está descendo sobre um povo redimido. O poder vem para nos tirar da terra, enquanto a humanidade erra, não querendo conhecer o sacrifício de Jesus, que das trevas para a luz transporta todo o que crê. Vivem vidas tão indiferentes ao pecado inerente, pensando que isto é viver. Eu sei, a porta está se fechando, o Evangelho está voltando para os filhos de Israel. Mas ainda resta um pouco de tempo, Jesus Cristo ainda chama antes da hora final. Amigo, venha logo, deixe o mundo para um abismo profundo, caminhando o mundo está. Venha logo para os braços de Jesus, salte das trevas para a luz, e vida eterna encontrará.
Eu sei, a porta está se fechando, o Evangelho está voltando para os filhos de Israel. Mas ainda resta um pouco de tempo, Jesus Cristo ainda chama antes da hora final. Amigo, venha logo, deixe o mundo para um abismo profundo, caminhando o mundo está. Venha logo para os braços de Jesus, salve das trevas pra luz, e vida eterna encontrará. E vida eterna encontrará. E vida eterna encontrará. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos.